Bom dia, pessoal. Espero que tenham passado bem um final de semana e desejo também boa continuação de início de semana a todos, especialmente a classe dos eletricistas. Portanto, nós falamos de equipamentos de compensação de energia relativa e vimos que íamos abordar aqui três tipos de equipamentos. Dentre eles, falamos de reatores shunt, falamos de filtros de harmônicas e hoje nós vamos falar de banco de capacitores. Portanto, na imagem nós temos diversos tipos, não? Diversos tipos, formatos de bancos de capacitores, né, aplicados em várias áreas e nós temos visto estes equipamentos nas subestações, nas linhas elétricas, temos visto em indústrias e em vários locais. Portanto, há de dizer que o que é isso de banco de capacitores? Como diz o nome banco, a eletricidade, banco é um conjunto. Então, banco de capacitores seria o que? Um conjunto de capacitores conectados em série ou em paralelo utilizados para corrigir o fator de potência em sistemas elétricos, especialmente em sistemas de corrente alternada. Portanto, esta correção é feita para compensar o excesso de energia reativa gerada por cargas indutivas. Nós falamos atrás quais eram essas cargas indutivas, que temos aqui como motores elétricos, transformadores, e também tem outra funcionalidade que é para melhorar a eficiência energética. Então, quais são as principais funções de banco de capacitores? Nós aqui, por que a gente instala um banco de capacitores nas subestações, nas indústrias? Qual é a necessidade de termos essas unidades nesses locais? Então, temos aqui três funções principais, em que uma função é de correção de fator de potência. Como é que o banco atua aqui? O banco de capacitores, o que é que ele faz? Ele fornece uma energia reativa em oposição àquela que é gerada pelas cargas indutivas, o que equilibra a demanda de energia e melhora o fator de potência. Então, essa é uma das funcionalidades do banco de capacitores na correção de fator de potência. E depois temos a redução de perdas. Ele também tem como essa função de reduzir as perdas de energia, né? Então, ao corrigir o fator de potência, o banco de capacitores reduz as perdas no sistema elétrico, minimizando a energia desperdiçada e, consequentemente, baixando o custo de consumo de energia. Então, uma das vantagens de termos um banco é que ele economiza o nosso bolso, né? Se nós temos excesso de perdas, então It's para nós 12 o hours. custo de energia vai subir. E temos outra função que é multas, né? Ele evita multas. A presença de banco numa concessionária, nós vamos evitar multas, pois em alguns casos as concessionárias de energia aplicam multas por um baixo fator de potência. Então, o banco de capacitores, o que é que ele faz? Ajuda a evitar essas multas, pois melhora o fator de potência no sistema. Se nós olharmos em fábricas, refinarias, as concessionárias de energia, elas estabelecem um limite de, de fator de potência. Então, se os utilizadores excedem, né, excedem aquele limite ou ficam fora, abaixo daquele limite, automaticamente elas sofrem multas. Então, dizer que existem três tipos de bancos de capacitores. Nós temos bancos fixos, bancos programáveis e bancos automáticos. Então, o que é isso de bancos fixos? Como é que funciona? De que é constituído? Bancos programáveis e de que é, como é que funciona? De que é composto? Bancos automáticos também. Então, primeiro dizer que esses bancos, em termos de seu aspecto físico, né, constituição, formato, é quase a mesma coisa. Só apenas o que muda é nos dispositivos de controle, né, elementos que são instalados para exatamente manusearem a forma de como esse banco tem que operar dentro de um sistema elétrico.
Ora, vejamos, nós temos um banco de capacitores fixos. Então, é um conjunto de capacitores ligados permanentemente a um circuito elétrico. Né? Esse banco ele é ligado de forma permanente ao circuito elétrico e são usados para instalações de cargas elétricas estáveis, né? Onde a correção de fator de potência ela é constante. E não possuem sistemas de controle. Né? Esse banco aqui ele não possui nenhum sistema de controle para o seu desligamento automático. E o que é que isto aí vai originar? Então, eles precisam de uma intervenção humana. Quer dizer, não tem um sistema que pode desligar de forma automática, ler a demanda, fazer os cálculos e depois ver qual é a necessidade, não é? Qual é a necessidade do banco, qual é a quantidade de banco que tem que entrar e esse sistema ele automaticamente ligar aquela quantidade de bancos que é necessário para compensar a energia, né? Para compensar a energia indutiva, né? Reativa indutiva. Então, ele não tem isto. Ele precisa de intervenção humana. Alguém tem que ver, né? E depois ir fazer a ligação. Bom, por exemplo, nós temos um caso em que nas fábricas, por exemplo, vamos lá supor uma usina de processamento, né? De minérios. Imagina que nos períodos em que esta usina está em manutenção, nós vamos ter lá cargas indutivas que vão funcionar apenas no estágio de teste. Então, significa que a linha elétrica ela vai funcionar, se ela estiver energizada, ela vai funcionar com uma carga muito leve, o que vai fazer com que, né, a tensão suba na linha. Então, automaticamente, neste sentido, nós não precisamos ali de banco de capacitores. O operador já sabe que, olha, não temos motores lá a funcionar, mas os reatores já estão lá em ação. Mas quando a usina já funciona, ela já trabalha, né? Ela já trabalha, então todos os motores estão ali a funcionar. Também o técnico já sabe que, olha, agora a carga está alta e precisa, né? Precisa de exatamente os bancos entrarem para fazerem a compensação da energia reativa indutiva, né? Provocada por cargas indutivas. Então, é assim como ele funciona. Ele não tem dispositivos, né, de controle automático, precisa de intervenção humana. E depois, esses bancos são, né, a gente diz que eles são fixos, né, de forma permanente. Portanto, os capacitores são conectados diretamente à rede e não podem ser desligados por um sistema de controle automático. Né? Então, não tens como fazer esse desligamento por um sistema de controle automático. E depois, eles ajudam a reduzir a energia reativa indutiva, né? Melhorando a eficiência da instalação elétrica e evitando multas por baixo fator de potência. Pronto, estávamos a dizer lá, uma das funcionalidades dele é que evita multas, né? Quanto à sua aplicação, eles são recomendados, né? O uso para cargas com pouca variação de fator de potência, como motores, transformadores em operação constante. Então não se pode, quer dizer, não é recomendável usar um banco de capacitores para cargas que têm muita variação de fator de potência. E a sua proteção, esse sistema precisa de proteção, né? Ele precisa mesmo de proteção para evitar que o sistema se torne excessivamente capacitivo. Então, precisa de proteção, é preciso lá protegê-lo. E vamos ver quais são as suas vantagens, né? As vantagens. O banco de capacitor tem enormes vantagens. Por exemplo, vamos ver que ele é um sistema muito simples e econômico, né? Comparado ao banco de capacitores automáticos. O fixo ele é econômico, é fácil. Ele é econômico e simples, é fácil de instalar. Pois requer pouca manutenção. Né? Essa é outra vantagem dele. Esse banco requer pouca manutenção. Os que já trabalham na subestação, acredito que já presenciaram este fato, né? Que anualmente podem ver quantas vezes precisam de entrar nos PFCs, nos bancos de capacitores, para poder fazer a manutenção. Né? Por que ele requer pouca manutenção? Porque possui menos componentes, né? E partes móveis, resultando em menor necessidade de manutenção. Pois ele é ideal para cargas estáveis, né? Essa é uma vantagem, né? Ele é muito ideal para cargas estáveis, pois funciona bem em situações onde a carga indutiva é relativamente constante, né? Não em situações em que essa carga ela varia, né? Varia constantemente. Não é muito ideal para isto, mas é ideal para situações em que a carga ela é constante.
Pronto, dissemos que todo equipamento, né, ele tem suas vantagens, tem suas desvantagens, né? Essas coisas correm juntos. Então, qual é a desvantagem de um banco de capacitor, né? Banco de capacitores fixos? É que ele não se adapta a variações bruscas, pois não é adequado para cargas de grandes variações de consumo de energia reativa. Nós havíamos dito, já tinha dito anteriormente, né, que ele é ideal para ele é recomendado para instalações em cargas onde a variação de, né, onde tem pouca variação de fator de potência. Então, ele não se adapta a esse tipo de situações em que tem variações bruscas. Né? Não. Pois possui também riscos de sobrecompensação. Né? Se a carga diminuir repentinamente, o banco de capacitores fixos, né, pode levar o sistema a um fator de potência capacitivo, né? O que não é desejável para um sistema, né? Para um sistema de potência. Então, também requer dimensionamentos precisos, né? É um sistema em que o seu dimensionamento requer muito cuidado, né? Para garantir a sua eficiência e evitar problemas. Então, este é o resumo, né, do que é o banco de capacitor fixo, como é que ele opera, né, de que é composto. E vamos ver o banco de capacitor programáveis. Como havíamos dito, que em termos de aspectos, né, aspectos construtivos, eles são praticamente iguais. O que varia é apenas nos componentes de controle, a forma como este sistema é programado para que ela possa operar, na maneira como ela tem que operar. Então isso é que difere, né, de banco fixo, programáveis e automáticos. Vamos ver aqui os bancos, né, de capacitores programáveis. São sistemas elétricos que corrigem o fator de potência em instalações com cargas que variam ao longo do tempo. Né? Então, nós falamos que o fixo ele não admite variações bruscas, mas os programáveis não. Os programáveis eles são colocados em sistemas onde a carga varia com o tempo, né? Como aquelas que operam em horários específicos ou ciclos intermitentes. Esses bancos utilizam um sistema de controle, né, através de um temporizador que liga o banco de capacitores durante um período indutivo. Né? Durante um período indutivo, onde há maior consumo de energia reativa, e desliga durante o período capacitivo, onde a demanda é menor, optimizando o uso de energia e evitando o consumo excessivo. Então, eles são assim, têm dispositivos de controle que vão verificar que, olha, agora as cargas indutivas estão desligadas, pronto, dá para desligar as cargas indutivas, pronto, nesse momento a energia capacitiva é necessária, eles ligam, pronto, fazem este manuseio. Essa é a diferença, né? É a diferença dos bancos bancos de capacitores fixos, né? Os programáveis têm esses temporizadores. Então, enquanto que os bancos, né? Enquanto que os bancos fixos não têm esse temporizador. Lá precisa de intervenção humana, aqui não. Nos bancos programáveis não precisam de intervenção humana. Eles já têm lá um equipamento que vê lá por isso. Então, onde é que se aplicam? São aplicados em centros de cargas com variação de horários. Né? Temos como locais onde a demanda de energia varia ao longo do dia. Tal é o caso de fábricas com turnos específicos ou empresas, né, com horários de pico. Então, temos essas situações e depois também são aplicados onde? Em locais onde as cargas, né, onde tem cargas intermitentes, tal é o caso de sistemas que ligam e desligam os equipamentos periodicamente, né, para ajustar, né, para ajustar a correção de fator de potência de acordo com a necessidade. Eles são usados nesses locais. E também são aplicados em equipamentos com cargas reativas, né, para garantir a operação mais eficiente. Tal é o caso de equipamentos que demandam muita energia reativa, como motores elétricos. Então, essas são as áreas de aplicação dos bancos de capacitores programáveis. Quais são as vantagens desses bancos? Claro, eles têm vantagens, né? Contribuem na economia de energia através da redução do consumo de energia reativa e melhoram a eficiência energética, né? Desculpas, através da optimização do uso de energia, né? Evitando perdas e prolongamento da vida útil dos equipamentos. Adaptam-se às necessidades da instalação, né?
Eles são assim. Essa é uma das vantagens deles, permitindo ajustar a correção de fator de potência de acordo com a demanda, né, específica de cada instalação. Então, essa é uma vantagem desses bancos. Ora, vamos ver os bancos programáveis. Como é que são? Na verdade, os bancos programáveis, aliás, os bancos automáticos e os bancos programáveis, eles têm dispositivos, né, de controle, enquanto que os bancos fixos não têm. Então, como é que funcionam os bancos, né? Os bancos de capacitores automáticos. Eles possuem um sistema simples de controle que monitora continuamente o fator de potência no sistema, né? Ajustam automaticamente a quantidade, né, da capacitância conectada conforme a necessidade, ligando ou desligando os módulos capacitivos. Portanto, esses bancos possuem um controlador, né, para acrescentar ou excluir células ou blocos de células capacitivas ou estágios de rede. Nós, se prestarem muita atenção nas subestações, podem ver que os bancos de capacitores são vários. Então, o que acontece? Eles têm um dispositivo que vai lendo a demanda, né, a demanda de energia, e vai lendo a demanda necessária, e ele vai metendo os bancos de acordo com a necessidade, né? Então essa é a vantagem, a questão, é outra vantagem desses bancos, né, automáticos. E qual é a sua aplicação? Onde é que eles são aplicados concretamente, né? São mais aplicados em situações onde o consumo de carga, né, de energia e o fator de potência podem variar significativamente, como em sistemas com muitos equipamentos eletrônicos ou cargas indutivas. Então, eles se aplicam nessas áreas, né? Esses são locais onde nós podemos encontrar eles a serem mais usados em locais onde há muito equipamento eletrônico. No caso de data centers, lá só a gente encontra equipamentos eletrônicos. Vamos supor nos escritórios também, né? Temos lá tantos equipamentos eletrônicos, então são usados para isso. E depois, quando estávamos voltando atrás, né, agora já falamos dos três temas, falamos dos reatores, falamos dos capacitores, né, banco de capacitores, falamos de filtros de harmônicas e pronto. E agora vamos saltar para outros temas, né? Dentro da compensação de energia reativa, nós falamos de harmônicas, falamos de frequências, né, falamos de bobinas, indutores. Então, esses são temas que nós ainda temos que abordar, vamos abordar aqui, para tornar este capítulo mais sólido e mais, né, mais perceptível. Então, depois da gente abordar isto, fechamos nesse capítulo e iremos num outro capítulo. Então, para hoje é tudo. Muito obrigado a todos e espero ter alcançado o objetivo.